Conversas de Ribatejo, bem-vindos. Estamos a sintonizar a Rádio Pernas e estamos à volta da mesa para falar com assuntos de Santarém, com a Idália Serrão, vereadora do PS na Câmara Municipal de Santarém e também deputada pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Santarém. Penso que é assim que se denomina estas funções. Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro estão também nesta mesa para encetar esta conversa. Carlos Rodrigues, coube-lhe a si começar a conversa de hoje, estas conversas de Ribatejo. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui a doutora Idália. Muito obrigada. E agradecer a sua presença. Cumprimentos todos. É evidente que não vou pôr, nem vou colocar já de alguns problemas que com certeza ao longo deste debate poderei ter a oportunidade. Olha que o debate é curto, é melhor aproveitar. É sempre um gosto. Mas não tem problema nenhum. A convidada é a doutora Idália e naturalmente os ouvintes da Rádio Pernas e a doutora o microfone é seu e o interesse dos ouvintes tem com certeza dar uma explicação, se é o caso, das suas atividades como vereadora da Câmara Municipal de Santarém durante o ano e as perspectivas futuras para Santarém. Ora, muito boa tarde a todos. É um gosto de estar aqui com o engenheiro Carlos Rodrigues, com o Rui Barreiro, com o Marcelino, com o Nelson Ferrão também, com todo o auditório da Rádio Pernas. E dizer-lhe, senhor engenheiro, que este ano e pouco de mandato tem sido interessante, muito interessante, porque a oposição neste momento na Câmara de Santarém, nós no fundo somos 4 vereadores do Partido Socialista, mais um vereador da CDU, acabam por definir um pouco aquelas que são as regras do jogo de um município que muitas vezes não entende que a administração pública, para funcionar, e o respeito pelo funcionamento da administração pública, se submete a regras. E essas regras têm sido muitas vezes esquecidas. Eu, enfim, podia dar-vos aqui nota que geralmente às reuniões de Câmara vêm processos mal instruídos que nós no início dos pontos ou mesmo no início das reuniões sugerimos ao Sr. Presidente que os possa retirar, muitas vezes retira para poderem ser instruídos e virem de novo, porque aquilo que nós dissemos e continuamos a afirmar, os vereadores do Partido Socialista continuam a afirmar desde o início, desde o primeiro dia em que tomaram posse, é que este nosso mandato é em favor de Santarém e no cumprimento daqueles que são os estritos interesses de Santarém, dos escalabitanos, de quem cá mora, de quem cá nasceu, de quem por cá passa, de quem por cá trabalha. E, portanto, é nesse sentido que nós temos sempre esta preocupação. Não criar entraves, mas, obviamente, não ir contra a lei, não estar acima da lei. Ainda na última reunião de Câmara, nós, enfim, tivemos a oportunidade de sugerir ao Sr. Presidente, uma vez mais, que retirasse um processo que dizia claramente, através de um parecer jurídico, que era uma ilegalidade e, portanto, isso tinha a ver com as atividades dos alunos, com as atividades extracurriculares, com as chamadas atividades de apoio à família. Nós não queremos criar nenhum entraves, nem queremos de forma nenhuma contribuir para que as crianças não tenham as suas atividades extracurriculares e para que as associações do nosso Conselho não prestem esse serviço das atividades extracurriculares. Agora, quando temos um parecer jurídico que diz que aquilo é uma ilegalidade e quando incorremos todos, os 9, se aprovarmos esse mesmo ponto ou se nos abstivermos quando incorremos em assumir uma responsabilidade financeira de 40 mil euros, é óbvio que não estamos a brincar. Mas mais grave é a ilegalidade. Não é em vão que o Tribunal de Contas, que os relatórios da Inspeção-Geral das autarquias locais, muito obrigada, Marcelino, volta e meia vêm dizer que a Câmara de Santarém viola determinadas normas, viola determinados requisitos e nós não queremos isso. Quem está a ouvir e as associações e as escolas podem considerar sempre isso como, de facto, um entrave. Como é que se pode ultrapassar essa situação? Pois, o entrave tem que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara como é que ele vai ultrapassar essa situação. Ainda na última semana, na última reunião de Câmara, tivemos a oportunidade de lhe dizer os outros municípios desenvolvem as mesmas atividades. Têm protocolos com organizações e com associações do Conselho. Portanto, peguem no telefone, liguem-lhes, perguntem como se faz. Desta forma, e com parecer jurídico a dizer que é uma ilegalidade, é que nós não podemos funcionar. E como esta, há outras, e por isso é que, volta e meia, os relatórios são perentórios e a imagem de Santarém fica
ferida fica beliscada. Mas isso é incompetência, Idália? Isso é o quê? Senhor Engenheiro Rui Barreiro, perguntar se é incompetência, enfim, isso... É muito forte. Eu diria que os relatórios são muito claros quando nós os lemos, mas há um conjunto de preceitos, há um conjunto de procedimentos, e quaisquer dos senhores já tiveram responsabilidades na gestão da coisa pública, mais o engenheiro Rui Barreiro e o amigo Marcelino, mas sabem que nós não podemos ir contra a lei, sob pena de não só de estarmos a prevaricar, como também de estarmos a incorrer em cumprimentos. A Estrutura levantou dois problemas na última sessão de Câmara, sim, nomeadamente o extintor e o problema das multas do Tribunal de Contas. Sim. O ex-presidente da Câmara, Dr. Muito Flores, e a atual chefe de gabinete, do Dr. Ricardo Gonçalves. Como interpreta essa situação? Eu não diria que era à chefe de gabinete e ao atual presidente de Câmara e ao ex-presidente de Câmara. Diria que é ao PSD, que está desde 2005 na Câmara de Santarém e que teve uma maioria absoluta onde tinha 7 vereadores, não é? 7 membros no Executivo, contra 2 do Partido Socialista e mais nenhuma força política representada, e que quando teve essa maioria absoluta dos 7-2 achava que podia fazer tudo. Portanto, o PSD é o mesmo que esteve na Câmara desde 2005. Portanto, eu acho que quando se tenta sacudir a água do capote, isto não foi comigo ou não é nada comigo hoje, eu não entendo isso dessa forma. Porque, aliás, a forma como comecei hoje esta minha conversa convosco, eu posso usá-la para ilustrar aquilo que acabo de lhe dizer. Tem sido a oposição na Câmara de Santarém que tem evitado que se cometam mais ilegalidades do que aquelas que se têm estado a cometer, inclusivamente na violação da lei dos compromissos, porque muitas coisas têm ido para trás. E isto é uma clara violação, porque o que é que está aqui em causa, Sr. Engenheiro? O que está em causa foi que a Câmara, em face de um empréstimo de curto prazo, que se destina a resolver problemas de gestão de tesouraria, que se faz há muitos anos, que foi iniciado pelos executivos do Partido Socialista, que foi mantido pelos executivos do Partido Social Democrata, achou, porque tinha uma maioria de 7-2, que não precisava de os levar aos órgãos autárquicos. Aí é que está a questão. A doutora Catarina Maia agora bem pode vir dizer que está de consciência tranquila porque o que queria, nunca deixaria de pagar, os subsídios de Natal aos funcionários. A questão não é essa. A questão é uma questão de má gestão, é de não saber gerir. Porque quem gera, é óbvio que tem que precaver, dentro daquela que é a sua... daqueles que são os movimentos de tesouraria, que quando chega à altura de pagar o subsídio de Natal tem que ter... Mas não há reuniões de Câmara quinzenais, portanto é assim tão difícil agendar isso para... Pois, isso é uma questão que eu gostaria de deixar. Não é? Aliás, o vereador António Carmo já se tinha percebido disso e já tinha levantado uma vez essa questão. Mas a mim o que me preocupa em relação aos extintores é gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo. Aquilo que eu perguntei ao Sr. Presidente é quem é que assume esta responsabilidade, porque eu acho extraordinário. Eu só levantei a questão, eu levei à reunião de Câmara a questão da escova do Val de Santarém, onde os extintores estão fora de prazo desde 2011. Foi essa questão que eu tinha trabalhado com os representantes da Associação de Pais. O Sr. Presidente me responde com toda a naturalidade: mas isso, todas as escolas estão nessa situação, todas as escolas têm extintores fora de prazo desde 2011. Eu acho isto extraordinário, acho de uma irresponsabilidade. Por isso é que lhe perguntei, Sr. Engenheiro, por isso é que eu lhe perguntei, imaginemos que há um percalço qualquer. E deixe-me cá bater na madeira, que não haja nenhum percalço até termos os extintores repostos, não é? Aliás, nem sabemos o que é que está lá dentro, se o que está lá desde 2011 está em condições, não é? Isso é outra questão, mas isso será para os técnicos. Mas eu perguntei-lhe, é que nem é a questão dos danos materiais, são os outros danos, são crianças, são escolas, é que isto é de uma irresponsabilidade muito grande. E, no entanto, respondeu-me com toda a naturalidade: isso não é só o Val de Santarém, a escola do Val de Santarém, então, são todas. Onde é que estão os serviços? Senhor Engenheiro, e os responsáveis municipais de Senhor Engenheiro, não sacuda a água do capote. Não estou nada a sacudir. Não sacuda a água do capote, porque eu desde o início que tenho feito um reparo, que é o reparo que, aliás, venho fazendo há muito tempo, que é: a Câmara de Santarém tem falta de planeamento, tem falta de estratégia e tem falta de liderança. E quando existe falta de liderança, não há serviços que valham. Idália, já agora tocaste num assunto que me é particularmente caro, a mim e ao Nelson até, de alguma forma, que é o Val de Santarém. E a questão da escola do Val, eu também sei que
já há muito tempo que eles não têm condições para lavar a louça com água quente, porque, ao que parece, não há condições também para arranjarem o termostato ou o termoacumulador, enfim, o que seja para... em que neste momento lavam a louça. E, portanto, a água que utilizam, que devia ser quente, é fria. E, portanto, todos nós sabemos que, enfim... As bactérias, é uma questão de todos saúde nós sabemos pública, não é? que é necessário proceder à lavagem conveniente da louça que depois é utilizada pelas crianças. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de adultos. E também, nos últimos tempos, os problemas das palmeiras que existem na zona do recreio. Há um problema, não é? Exato, mas no caso do Val de Santarém, no recreio, estão confinados os miúdos, porque a escola do Val de Santarém neste momento está toda concentrada, tem os miúdos todos concentrados, e agora no inverno, enfim, ainda mais concentrados. Não há telheiros também. Exatamente. Desde que entram para a escola até que saem, estão dentro de uma sala. Portanto, contraria, e quando não chove, não podem, porque tem uma elevada zona, que é a zona da envolvente das palmeiras, porque as palmeiras estão em risco de queda e, portanto, podem provocar. Quer dizer, como é que é possível? Isto são aspectos práticos do dia-a-dia, essenciais. Como é que é possível? Que justificação é que a Câmara dá para não intervir? Porque até na última reunião de Câmara, segundo o que vi, também havia lá algumas escolas que apareciam lá, digamos que intervenções em algumas escolas. Eu acho que é completamente legítima a posição da Associação de Pais do Val de Santarém quando diz que o Val está a ser esquecido completamente e que os miúdos do Val não são miúdos de segunda. Sim, o que é aqui são os do Val. Sim, pois, infelizmente. O que é aqui preocupante e que eu me apercebi na conversa com a Associação de Pais é que os pais, dentro daquela que é a sua vontade, por um lado, de ajudar a resolver a situação, que eu entendo, e por outro lado, não com tem a preocupação substituído ao da município. segurança, da Tem segurança substituído dos ao seus município. filhos. Disse que nós até estamos disponíveis para, enfim, já o ano para passado ajudar. Mas arranjaram os ar-condicionados, substituíram-se ao município. É uma tarefa de grande monta e, portanto, quando a Câmara, enfim, quando a Câmara encaminha as coisas para serem os pais a resolver, e quando os pais pediram um orçamento de 1.300 euros para resolver a situação, eu acho que os pais não têm que estar Doutora, deixe-me só fazer uma pergunta. Não têm que estar a assumir este tipo de Agora o Marcelino também está ali a puxar há um tempo. Não, é que a senhora me estava aqui a dizer... deixa lá, que eu fui aqui. A senhora perguntou-me porque é que eu estava a sacudir a água do capote. E eu fiquei preocupado. Sacuda lá a água. Capote alentejano, não. Eu não tenho, eu por acaso não tenho no capote desses. Mas não tem problema nenhum, porque se há pessoas que criticam a gestão do PSD desde há 8 anos e mais algumas coisas deste ano e tal do mandato, sou eu, não tenho problema nenhum de o afirmar. Além do mais, até tenho dito, já agora, se me permite agora, só para terminar, até tenho dito que os 2 anos dos 2 mandatos do Dr. Moita Flores, no sentido local, foi arrendado uma equipa, quer dizer, o PSD dedicou os seus direitos de gerir a Câmara de Santarém e refez um arrendamento, do qual não utilizou devidamente a seara. Mais comodato, Sr. Engenheiro, mais comodato. Consigo, estou perfeitamente à vontade, mas queria colocar um problema. Diga. Já agora, como sabe o autor, o Ministério Público, e tem a ver também com os serviços, porque gostaria depois de entrarmos para o Marcelino a fazer as suas perguntas. O Ministério Público fez assentar que o projeto licenciado na construção que foi aprovado do edifício do shopping é um conjunto de uma série de ilegalidades, várias, que não vale a pena estar aqui a referi-las, e o Ministério Público diz e bem quer que não pode haver ilegalidades, como a doutora sabe, e tenta de uma forma positiva e construtiva que a Câmara legalize a situação. Muito bem. A minha pergunta é a seguinte, com clareza. Será que as pessoas que cometeram a ilegalidade são as pessoas que fazem o despacho de regularização? Está-se a referir aos técnicos, não é? Aos técnicos, exatamente. Pronto, é só como é que é possível, a ser verdade, como é que é possível que as pessoas que são responsáveis pelas ilegalidades cometidas no shopping, será possível, eu ainda não confirmei, mas quase que afirmo que as pessoas que fizeram as ilegalidades, ou algumas delas, são as mesmas que fazem o parecer para legalizar a situação. Como é que comenta isso? Eu, neste caso, temos aqui perante uma avaliação e uma decisão do Ministério Público. Sim, tenho que falar para o microfone. Estamos aqui perante uma avaliação do Ministério Público. Eu serei parca naquela que é a minha opinião sobre essa matéria. No entanto, gostaria de lhe dizer que os autarcas têm diferentes formações.
E dentro dessas diferentes formações fazem fé, muita fé naquilo que é o parecer técnico. Aliás, os pareceres técnicos são fundamentais para apoio à decisão. Isso é Portanto, fundamental. É fundamental, nomeadamente nas questões tão técnicas quanto as do urbanismo, não é? Que tem uma tecnicidade muito, muito própria. E sempre que vem um processo instruído para ser votado em reunião de Câmara, quando se suscitam dúvidas, as dúvidas são levantadas, mas esses pareceres são, eu diria que são uma base determinante para a avaliação em si. Eu penso que, relativamente à questão do shopping de Santarém, terá que ser apurado com muita clareza o que é que está implicado. O que é que está implicado? Porque eu sei que aos técnicos deve ser acometido aquilo que é dos técnicos, aos políticos aquilo que é dos políticos, no entanto deve-se olhar com muita clareza, apurar-se responsabilidades, e aquela que for a decisão do Ministério Público eu acho que deve ser acatada. De qualquer modo, o equipamento já não pode ir abaixo. Enfim, é pior a emenda que o soneto. O ir abaixo teria que pressupor um conjunto de negociações que seriam desenvolvidas em Santarém como foram noutros sítios do país. Eu olho para esta questão, apesar de não ser a mesma coisa, eu lembro-me logo do edifício Coutinho em Viana do Castelo, não é? E de todas as negociações que têm que ser desencadeadas nesse tipo de processos. Mas o parecer do Ministério Público não é mas o parecer do Ministério Público não é esse. É construtivo e quer a legalidade. O meu comentário que eu faço é penso eu que... As informações que tenho é que as pessoas que cometeram as irregularidades que o Tribunal declarou no Tribunal de Leiria são várias irregularidades. Estão elencadas, sim. E estão todas aqui definidas no documento. E as pessoas que fizeram o parecer para a regularização, penso eu que são as mesmas que fizeram as irregularidades. É só a minha preocupação, é esta. Sr. Engenheiro, isso tem que ser... Nós temos... que com muita clareza, mas também com muita responsabilidade, olhar para estes processos, que são processos muito complexos, e em vez de deduzirmos culpas, eu acho que... Eu não estou a dizer culpas a ninguém. Sim, eu sei, mas em vez de... Com certeza, mas temos que olhar para elas e encontrar uma forma de resolver, como diz o Dr. Nelson, a casa não pode vir abaixo, não é? A casa neste momento não pode vir abaixo. Não é a casa que vem abaixo, o teu problema não se pode... Não, eu estou a falar na casa, no edifício em si. Quando se quer... E retirar as devidas ilações. O problema que eu estou a pôr e colocar é aquele que atrofia e temos de ter o seu claro. Como sabe, hoje em dia, infelizmente, as pessoas não votam, não se revêem nos partidos. E o que nós temos todos de fazer, desde o dia a dia... Mas, Carlos Luís, o que o Carlos Luís está a dizer é que houve uma informação técnica que foi considerada irregular e, portanto, tinha uma série de irregularidades e que depois a Câmara utilizou para justificar essas irregularidades para ser técnico do mesmo técnico que tinha permitido isso. É isso, não é? Não é isso, Rui Barreiros. Então. O Tribunal diz que a construção do shopping apresenta uma série de irregularidades. Certo. E até avança que as irregularidades foram cometidas e esses crimes já prescreveu. Sim. Pronto. Houve crime, mas as pessoas que o cometeram já prescreveu. Sim. O problema para mim é uma questão moral. Sim. Será que as pessoas que cometeram o mesmo crime são as mesmas que fazem o parecer que foi aprovado na Câmara Municipal de Santarém? É que, no meu entender, não devia ser as mesmas pessoas a fazerem. Sim, mas aí, é esse meu espanto, é essa a minha preocupação. Ser os mesmos técnicos de todos os dois lados, duas vezes. Muito bem. Mas isso talvez é uma questão provavelmente de... Aí entra a decisão política, exato, não é? Exato, se o político responsável achar que deve ser outro técnico a fazer... Contrata tanta consultoria, mas contrata-se tanta consultoria, provavelmente neste caso era um caso em que se justificaria para não ser o mesmo técnico a fazer. Eu, para além desses lapsos ou desses erros processuais que aqui temos vindo que aqui têm sido abordados desde o início desta conversa, achava que era também importante que nós pudéssemos ter uma leitura, neste caso da Idália, daquilo que é... Exato, é esse o nosso objetivo. Da atual situação da Câmara Municipal de Santarém. Como sabemos, a situação económica é muito má.
portanto, também não há, e ela também disse aqui, aquilo que nós também temos dito aqui muito é que não há estratégia, não há plano, não há nada, não há controle, não há rigorosamente nada. E não há liderança. Não há uma linha condutora, nem a Câmara. E o Sr. Presidente da Câmara, na reunião, na última conversa que aqui teve connosco, disse que, portanto, já tinha feito a reestruturação da Câmara, quando não foi. Quer dizer, aquilo não é uma reestruturação, foi uma obrigatoriedade legal para reduzir o número de chefes de serviço. Mas isso não é uma reestruturação. E, portanto, uma das coisas que ele aqui disse é que estaria na disposição, porque fez no princípio do mandato essa proposta, embora uma proposta sem muita consistência, de voltar a convidar a oposição a fazer parte do Executivo. Naturalmente e foram minhas essa intervenção na altura também, quando que o fazer-se parte do Executivo, certamente que tem a ver com um conjunto de negociações que venham a ser levadas em consideração, não apenas aquilo que é o projeto do PSD, enfim, que eu penso que nem sequer projeto há, mas aquilo que também a oposição pensa, aquilo que, neste caso, o PS e a CDU pensam da melhor forma de gerir o Concelho de Santarém para conseguirmos tirar Santarém deste buraco económico em que caiu. E, portanto, para que se deixe de ter o problema dos extintores por recuperar, as escolas em risco, o problema da lei dos compromissos, que de facto é castradora em alguns casos da gestão municipal, mas pode ser ultrapassada se houver condições e se houver possibilidades de a fazer com rigor e com honestidade. Portanto, qual era a posição, neste caso, do Partido Socialista para esta abertura que o Presidente da Câmara aqui demonstrou na conversa que teve connosco, e também, já agora, aproveitava que enquanto o Carlos Rodrigues não me deixa, não me corta a palavra. Não, que eu também tenho direito. Era também qual era a opinião, se é que já tem opinião, sobre a revisão do PDM. Sim, muito bem. Marcelino, eu não deixo de achar graça àquelas que são as boas intenções do Sr. Presidente cada vez que é confrontado com as questões relacionadas com a gestão do município. E acho mesmo muita graça que ele venha agora dizer que está na disposição de voltar a convidar a oposição para fazer parte do Executivo. Acho até muita graça. E para me preparar para esta entrevista, porque eu gosto sempre de me preparo-me para as reuniões de Câmara, preparo-me para as minhas atividades da vida diária, preparei-me para esta entrevista, obviamente. E para me preparar para esta entrevista... Não é uma entrevista, é uma conversa. Para me preparar para esta conversa, fui recuperar um e-mail que troquei, um conjunto de e-mails que troquei com o Sr. Presidente logo no início do mandato. A propósito do convite propósito do convite, principalmente porque acompanhei de muito perto o processo de convite e depois de negociação dos valores na Câmara Municipal do Porto. Foi com o meu colega Manel Pizarro, colega na Assembleia da República, que se sentava muito perto de mim e, portanto, tive a oportunidade de acompanhar essa negociação. E de comparar. Aliás, o que eu dizia ao Sr. Presidente, numa resposta a um e-mail que ele me mandou, porque eu lhe disse, sem ser por escrito, não há aqui conversas. E nesse e-mail dizia-lhe muito claramente que só seria possível nós conversarmos, até porque aquilo que ele me disse no dia da tomada de posse foi uma coisa, aquilo que ele me escreveu no e-mail foi outra. Só seria possível nós podermos conversar quando ele nos dissesse muito claramente, aos vereadores do Partido Socialista, qual é a missão objetiva, o que é que quer de nós e que delegação de competências é que quer fazer, qual é a estratégia e objetivos de curto prazo, de médio e de longo prazo e qual é a afetação de recursos para o cabal desempenho das funções que estava a propor aos vereadores do Partido Socialista. E é isso que mantenho neste momento. Mas eu volto àquilo que disse no início desta entrevista. Eu acho que hoje o papel da oposição na Câmara Municipal de Santarém, nesta situação muito clara, em que não há uma estratégia, porque o Marcelino estava a dizer aqui até agora conhece qual é o programa, com que programa é que o PSD se candidatou às eleições de Santarém. Não. Eu lembro-me de uma coisa de um emaranhado de ideias que esteve online ali meia dúzia de dias, que eu por acaso consegui
copiar e que, vou-lhe ser muito sincera, eu já desempenhei algumas funções executivas, aqui o engenheiro Rui Barreiro também já desempenhou, e nós sabemos, quando nos propomos fazer alguma coisa, temos que ser muito sérios. Não estou a dizer que o PSD não seja sério, nem tenha sido sério. Mas quando estou a dizer ser sérios, eu não posso propor uma medida ou propor um programa sem saber que recursos é que tenho para o fazer. Que meios é que vou afetar? Quando é que eu vou começar? Quando é que eu vou finalizar? Quais são as fases de avaliação que tenho definidas? É que sem isso não há nada. E, portanto... um plano estratégico. Um plano estratégico. Estratégia, quando falamos de estratégia, porque é esse plano estratégico que nos permite fazer planeamento. Claro. Que senão não é possível, porque nós sabemos. E é uma opção da Câmara de Santarém pagar dívida. Tudo bem, é uma opção do Presidente da Câmara e dos vereadores executivos. Eu já tive a oportunidade de me pronunciar acerca disso. Acho que pagar dívida é importante, mas pagar dívida não é tudo. Aliás, não deixa de ser curioso que no orçamento para 2015, no orçamento da Câmara Municipal, 83% do orçamento seja para pagar a dívida do que já foi feito. Portanto, resta muito pouco, certo? 83% do orçamento para 2015... Provavelmente o tesoureiro da Câmara faria isso bem, não? É para pagar dívida. O tesoureiro da Câmara provavelmente faria isso bem, até porque nós temos na Câmara de Santarém muito bons técnicos. 83% é para pagar dívida. Agora vamos ver a taxa de execução do orçamento. Sim. Então vamos ver o que é feito para além do pagamento da dívida. 83% é para pagar a dívida. E nós não fomos informados daquela que é a dívida a fornecedores, desculpe. Portanto, não sabemos qual é. E eu já disse ao Sr. Presidente que ele, logo no início do ano, vai ter que nos dizer qual é a dívida a fornecedores, que é para nós sabermos com que linhas é que nos cozemos. É que sem estas variáveis, nós não podemos estar aqui a falar de cor. Somos todos bons rapazes e todos boas raparigas. Se calhar há bons rapazes melhores que boas raparigas. Mas esta história, estamos na disposição de voltar a convidar a oposição para fazer parte do Executivo, há uma expressão inglesa que se apropria aqui na perfeição, mas que eu não vou dizer. Usarei uma portuguesa, que é conversa. Conversa. O Presidente disse aqui que estaria talvez nessa possibilidade, mas com algumas condições. Quais são? Já lhes perguntamos quais são. Nós cá estaremos disponíveis para conversar. Doutora, desculpa lá uma coisa. A gestão do primeiro ano da Câmara Municipal de Santarém foi bloquear os serviços por incapacidade de fornecer elementos para rentabilizar os equipamentos e as pessoas. Desde falta de liderança, falta de estratégia e falta de planeamento. Ao ponto que é do conhecimento de todos, e muito mais da senhora, de que, se a gente ver os contentores, nem sequer os contentores são desinfetados com nem rodas, nem têm rodas, têm tijolos por baixo. Os funcionários nem podem fazer o seu serviço porque não os conseguem movimentar. A doutora tem vindo, é a vereadora da Câmara Municipal, é que foi cabeça de lista do Partido Socialista, tem 4 vereadores e a CDU tem 1. E a senhora tem vindo e bem a contestar determinadas situações e a levantá-las. Agora, o problema é este. A continuar a situação, a minha preocupação como município é esta. A continuar a situação, 2015, e perante o orçamento está aqui definido, 2015 é mais da mesma do 2014. E vai ser até ao final do mandato. E essa situação é dramática para Santarém. Como é que vamos ultrapassar isto? Tenho que fazer essa pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, porque o Sr. Presidente da Câmara faz parte de uma força política que foi escolhida democraticamente e legitimamente pelos cidadãos de Santarém, tem a responsabilidade de governar o Conselho e é essa responsabilidade que eu lhe reconheço. No entanto, os vereadores da oposição, eu falo pelos vereadores do Partido Socialista, mas é também aquilo que tenho observado por parte da CDU, mas falo em nome dos vereadores do Partido Socialista, têm toda a disponibilidade para ajudar a gerir melhor a Câmara. Mas quem manda na Câmara, quem comanda, quem devia liderar, mas que efetivamente, enfim, como não lidera, depois advêm todos esses problemas, é o Sr. Presidente da Câmara. Que ninguém tenha dúvidas. Quem ganhou as eleições em Santarém foi o PSD, não foi o PS. Nós estamos aqui, e tanto que estamos disponíveis para colaborar, que nós nem sequer, quer dizer, nós temos dado aqui um sinal muito claro nas aprovações dos orçamentos, que é a abstenção. Com que argumentos?
isto está mal, isto deveria ser feito de outra forma. Nós entendemos que esta obsessão, que é uma obsessão igual à do Governo da Nação, pagar a dívida, pagar a dívida, pagar a dívida. E o desenvolvimento do Conselho, onde é que fica? Então entra aí o PDM. E onde é que... Sim, mas quer dizer, mas não é só o PDM, é que isto Marcelino. uma hora. Sim, mas é a qualidade de vida. O lixo não tem a ver com PDM, as ervas nas zonas urbanas não têm a ver com PDM, os ratos na cidade e na zona industrial e as ervas na zona industrial não têm a ver com PDM. Posso interrompê-la? Pode. Olha, no dia 9 vai haver a Assembleia Geral. Sim. E vão definir. Dia 9, Assembleia Geral. A Assembleia Geral da Comissão de Turismo Ribatejo Alentejo. Entidade Regional de Turismo. Entidade Regional de Turismo. Que é uma das atividades fundamentais onde não é necessário dinheiro do município, mas sim liderança. E qual é a estratégia de turismo para o Conselho de Santarém? Qual é a estratégia da Câmara? Uma liderança. Sim, mas qual é a estratégia da Câmara para o turismo? É isso que eu ainda não sei, o senhor conhece. Essa liderança tem que partir da Câmara de Santarém. Quem é que é o vereador do turismo? Da comunidade. Penso que é o vereador Farinha. Essa liderança tem que ser um projeto da Câmara e, naturalmente, conjuntamente. Mas isso é uma questão estratégica. Com a comunidade intermunicipal, de Lesíria. Eu andei à procura de quem são os representantes das atividades económicas aqui da região, não consegui encontrar nenhum. Quer dizer, repara uma coisa, há, como sabe, só para investimentos em turismo, até 2020, há 1,5 mil milhões. Quer dizer, para ser utilizados. Não temos um hotel em Santarém com dimensão... Qual é a estratégia para Santarém? Se me puder responder, eu fico tão grata que não imagino. Eu não sei. Mas é que eu também não sei. Carlos, dos senhores sabem. Carlos, antes de passar a ideia de passar ao PDM, antes de passar, só deveria ser, só para ver se eu também tenho algum tempo de antena Estás aqui neste programa, só queria pedir à Idália que em poucas palavras fizesse, como é que caracterizava, por um lado, a gestão da Câmara, do Executivo do PSD, ao longo deste ano, quase ano e meio de mandato, enfim, desde que começou este mandato, e como é que caracterizava também a postura do Partido Socialista também ao longo deste tempo. E qual é a expectativa para 2015? Portanto, não é preciso alongar-nos muito, mas acho que os nossos ouvintes também gostariam de saber isso. E depois, queria também que pudéssemos falar sobre a questão das barreiras e sobre o IEVA que deixou Santarém de fora. E aqui podíamos também ligar às atividades nacionais, porque o Presidente de Câmara na entrevista disse que se retirariam daí consequências políticas, caso o Orçamento de Estado... já pode começar a retirar, porque no Orçamento de Estado houve uma proposta apresentada ou pelo Partido Comunista ou pelos Verdes, houve uma proposta para se afetar verba à recuperação das barreiras de Santarém. Os deputados do PSD e do CDS votaram contra. Pronto, portanto, eu acho que o Sr. Presidente da Câmara já podia começar a retirar ilações. É por isso que eu queria que tu falasses essas duas coisas. Ele tinha consequências políticas. Sim, não, estamos à espera. Mas isso já é seguro em termos do Orçamento de Estado que... Já foi votado. Foi formada a proposta. Houve proposta do... A senhora deputada estava lá na Assembleia da República. Foi votado, não, mas foi votado em orçamento, em comissão. Dizia eu que o Partido Comunista, através do deputado de Santarém, por Santarém, do António Filipe, fez uma proposta de afetação de verbas. Sim, mas, Marcelino, se me permite, nós temos-nos concertado com a questão das barreiras, os deputados, e portanto nós não precisamos de andar aqui a ver quem é que faz mais do que os outros, não é? Quem é que não fez, deixou fazer. Sim, mas estou a dizer que nós acompanhámos, isto para lhe dizer que nós acompanhámos esta iniciativa do deputado, do PCP, do deputado António Filipe, porque achámos que era uma iniciativa válida, não é? E, portanto, eu acho que o Sr. Presidente pode começar a retirar as suas ilações. Em relação ao PDM, aqui está, uma vez mais, a ilustração daquilo que eu vos dizia há pouco sobre aquela que tem sido a responsabilidade da oposição de não deixar fazer este executivo mais disparados do que aqueles que tem feito. Isto é, quando foram apresentados os cenários para se avançar com a revisão do plano diretor municipal, está para avançar há uma data de anos, mas agora é que parece que está pronto. Nós chamámos-lhe aqui pão com manteiga, pão com manteiga e queijo ou só pão. Sim, mas quando nos confrontaram com o primeiro documento, não é? Nós chegámos à conclusão que este documento que estava a ser apresentado era um documento que falava exclusivamente da cidade. Nós temos um concelho com uma diversidade e com uma riqueza e com uma potencialidade muito grande. E, portanto, o documento era
cidade, esquecendo aquelas que são as zonas económicas fundamentais para o desenvolvimento do concelho. Esqueci-se até do Tejo. Esquecia-se do Tejo, esquecia-se de um eixo estruturante que é o caminho de ferro, não é? A nossa relação com o caminho de ferro, aliás, que não está no documento, nas obras estratégicas elencadas pelo Governo, e nós temos um problema muito grande, não só com a estabilidade das barreiras, mas também com a criação de novas condições para Santarém poder fixar mais gente. Vejam de que forma é que, por exemplo, a Zambuja tem, um fluxo e tem muita logística, não é? Não é só a logística. Estou a falar de pessoas que vão trabalhar todos os dias para Lisboa. Eu vou para Lisboa todos os dias. Quase todos os dias. Não vou à segunda-feira? Depende. Há segundas-feiras que vou, outras que não. Eu não posso deixar o carro na estação de Santarém. E vou de comboio muitas vezes. Porque se o deixar do lado de lá, quando chegar, geralmente está assaltado. E já me aconteceu. Se o deixar do lado de cá... Está multado. Não, agora não há sítio para estacionar. Mas é preciso que a senhora esteja no parque. Falta de liderança, uma vez mais. O senhor Presidente de Câmara já devia ter renegociado com a Refer as condições de utilização do parque de estacionamento. Nós não podemos ficar à mercê de alguém que tem a concessão do parque, que terá toda a legitimidade para a ter, mas que tem os seus horários, tem as suas vontades. Já me aconteceu querer apanhar o comboio e não o poder apanhar porque não posso deixar o carro porque a cancela está fechada e só posso entrar no parque se a senhora estiver lá e se eu for buscar a senha e ela me abrir a cancela. Já me fui embora sem apanhar o comboio e às vezes para ir no comboio de longo custo, para apanhar o Alfa, por exemplo, para o Porto, já tive que me vir embora e perder o meu bilhete de comboio. No entanto... Isso é usual? É usual. Porque nós não temos, quem anda de comboio, quem anda de transportes, quem não tem um horário fixo, tanto pode acabar às 8 como pode acabar às 10. E se acabar às 10 já não... ou se chegar às 10 já não pode pôr o carro. E em contrapartida, eu vou para a Zambuja com a maior das facilidades e deixo lá o meu carro, ninguém me o assalta e eu tenho condições para poder estacionar. E tenho mais comboios. E a questão da linha do Norte não é apenas da estabilidade das barreiras, é de mais e melhores condições de acesso às plataformas de estacionamento e de um conjunto de serviços que são hoje, nas sociedades modernas, fundamentais para fixar gente. E Santarém não está a fixar gente. E essa é uma questão fundamental. Saltámos do PDM. Sim, mas estava só para acabar o PDM. Para acabar o PDM. Portanto, este era um PDM que falava só na cidade, não no concelho. Não era só cenários. O que foi dito depois, publicamente, é que foi apresentado como cenários, 3 cenários, para depois trabalhar num cenário só. Meu amigo, eu também estive nas reuniões com os técnicos e, portanto, a minha informação não me permite tirar essas conclusões, certo? Tanto que havia outra coisa extraordinária, que era a equipa que fez o estudo, ter ido aos objetos sociais de N organizações aqui na cidade e ter, em função disso trabalhado, não fez consulta pública. Nós chamámos a atenção para a necessidade de consulta pública. Só depois da oposição fazer estes reparos é que a Câmara foi fazer consulta pública com a equipa. E, sinceramente, da reunião com os técnicos, eu não fiquei muito clara que as instruções não fiquei com muitas certezas que as instruções para que o processo fosse desencadeado daquela forma não fossem dadas pela Câmara de Santarém. E, portanto, não fiquei se me permite, eu já com li, isso muito claro. Principalmente já me debrucei um pouco sobre o PDM na área do desenvolvimento económico. Sim. E eles fazem um levantamento do que está mal, o que querem bem e dão pistas. Sim, sim. Num novo cenário agora. Dão pistas para a situação. Sim. E como eu disse há bocado, independentemente da situação da Câmara Municipal de Santarém, ter o drama em termos financeiros. Mas não custa dinheiro pensar, decidir, planear, não. Aliás, o dinheiro está a gasto. Com a adjudicação do estudo. Exatamente. O dinheiro está a gasto. Há muitas atividades que se podem desenvolver se a Câmara tiver capacidade. A Câmara, quando eu digo a Câmara, digo um envolvimento dos nomes dos 9 vereadores, porque para ter liderança não é preciso 4 indolentes, tem que ser os 9. Sim, mas é preciso ter um líder.
Certo? Doutor, eu não sou capaz de fazer parte de um executivo. É preciso ter um líder. Aliás, já temos falado aqui. E não é líder quem quer, é quem é capaz. Um executivo não tem 4 Mas elementos. o problema do PSD ali na Câmara é só o líder, ou os outros são todos bons? Sr. Engenheiro, não faça essas perguntas difíceis. Não me faça essas perguntas difíceis. Eu continuo a reafirmar que não há liderança na Câmara de Santarém. Doutor, a liderança é obrigatória e fundamental, e do Sr. Presidente da Câmara, que foi eleito para isso. Mas, quer dizer, a equipa não é dos líder 9, quem quer. Mas os 9 vereadores que lá têm também que levar as suas propostas, as suas críticas. Não é só criticar. Desculpe lá uma coisa. Sr. Engenheiro, eu sei que tem apresentado nós participamos de forma responsável naquela que é a vida do município. A gestão do município cabe a quem tem responsabilidade na sua gestão, que é o Sr. Vereador e os 3 vereadores do PSD que foram eleitos. Nós damos o nosso contributo e muitas vezes, se a Câmara de Santarém não fica mais mal vista e não faz mais disparates, há oposição, aos 5 vereadores da oposição o 10. Ainda bem que é assim. Por isso lhe digo que fazemos uma oposição responsável. E respondendo à questão do Rui Barreiro, a nossa postura, a postura do Partido Socialista tem sido uma postura responsável. E muitas vezes somos os primeiros a dizer, não nos confrontem com estas coisas que são feias demais, são ilegalidades, são mal feitas. Vão para casa refazer, tragam de novo. E muitas vezes tem acontecido. Algumas nem chegam cá fora, porque nós temos esta conversa antes de começarmos as reuniões. E, portanto, tem sido uma postura responsável. Já tivemos a oportunidade de transmitir várias vezes ao Sr. Presidente que achamos importante que se pague a dívida da Câmara de Santarém, mas achamos tão importante quanto o pagamento da dívida que se faça investimento. E o Sr. Presidente da Câmara continua a dar-nos o mesmo sinal, que é investimento quase nulo, como faz no orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2015. Eu vou mais longe, não vai conseguir fazer investimento no fundo, é 1,4 milhões. Ele não vai conseguir. Se iniciar. E onde é que estão as verbas para fazer? Esse 1,4 milhões está a pensar que vai vender 1,2 milhão em ações. Sim, também. É mesmo um sonho. É outra questão. Pois, isso é outra questão. Mas agora, se me permite uma mensagem assim, e um desabafo. Diga-me lá. Um desabafo. Sou todo ouvidos. De 40 anos de democracia, houve 15 anos foi de aprendizagem democrática para um homem bom da nossa terra, que era do Partido Socialista, foi Presidente da Câmara e governou a Câmara à sua maneira e com o envolvimento da população e na altura. 25 anos da democracia foram da responsabilidade do Partido Socialista e do Partido Social Democrático. Do Partido Socialista e do Partido Social Democrático. Conclua, para eu poder comentar. E o problema que se passa em Santarém é o mesmo que se passa em Lisboa. E se as pessoas não derem a mão, se não se assumirem todos, a situação é complicada e agrava-se, quer em Santarém, quer ao nível do Governo. Sr. Engenheiro, eu adicionaria às suas palavras algo mais que lhe está a faltar. Eu agradeço. É bom que nós sejamos justos na avaliação. É que foram 15 anos de aprendizagem, nos primeiros 40 anos de democracia, de um presidente que foi o Presidente Botas, um grande presidente. Exatamente. Mas olhe que tanto o Presidente Noras como o Presidente Rui Barreiro, que está aqui, mas isso não quer dizer nada. Estamos à vontade. Tiveram, e de certa forma, também se fizeram outras coisas nos mandatos do PSD. Mas o Presidente Noras e o Rui Barreiro tiveram um papel determinante no desenvolvimento do Conselho. Veja-se a questão da infraestruturação, a questão do desenvolvimento estratégico, a questão do planeamento, que depois de 2005 deixou de ser feito. E isso ninguém lhes tira. Eu nunca me cansarei de dizer isso. Se nós podemos, ou melhor, se nós tivermos que qualificar a gestão do Rui Barreiro com um único adjetivo, esse adjetivo será planeamento. Senhor, até lhe digo mais uma coisa. Já agora, para estar à vontade, pena ter sido interrompido. Se me permite, todos nós reconhecemos o Rui sabe que eu não digo isto hoje, digo isto sempre. Com muitas divergências que nós temos em muitas matérias, se há um adjetivo para qualificar a gestão do Rui Barreiro na Câmara de Santarém, é planeamento, que foi interrompido e que comprometeu seriamente o desenvolvimento de Santarém. Havia uma visão estratégica. Depois de 2005, qual foi a visão para Santarém? Conte-me se sabe. Olha, eu desconheço-a. Hoje, qual é a visão estratégica para Santarém? Eu desconheço-a. Se me quiser ajudar, eu fico-lhe muito grata. Eu até sei os números, estou à vontade, está aqui o Rui Barreiro. Temos uma ligação já há muitos anos, discutimos as situações, já o falamos aqui, e eu até, não tenho dúvidas nenhumas a afirmar, que o presidente que mais investimento fez
investimento e planeou a cidade de Santarém, concretamente lá dentro, e gastou o dinheiro, foi Rui Barreiro. Tenho dúvidas nenhuma de o afirmar. Mas não é a cidade de Santarém, é o Conselho. Não é voltar aqui, não tem problema nenhum. É o Conselho. Agora, não há dúvidas nenhumas que não fez tudo bem. Obviamente que nenhum de nós faz tudo bem, mas uns fazem mais mal do que outros. O problema é o seguinte, a dívida é brutal. Vamos falar do presente e do futuro. Exatamente, a dívida é brutal. Pois, mas só em 2009 o PSD contraiu 19 milhões de euros, foi ano de eleições. Olha que não, foi mais. Está bem, não estou a contar com o serviço da dívida desses 19 milhões de euros. Foram 19 milhões de euros só em 2009. Portanto, Sr. Engenheiro, nós somos todos bons rapazes e todos boas raparigas, mas que se faça história com justiça, porque eu acho que estamos no Ribatejo e o senhor ainda é mais ribatejano que eu. Não sou nada, tem mais, sou. É não, mais ligado à terra. Mas aqui no Ribatejo a gente tem que chamar os bois pelos nomes, temos mais responsabilidade. Nessa área eu sou do clube da doutora. A Idália é do Belenenses, nós somos do Sporting. Eu cá, Belém até morrer. Se quiserem eu sei os gritos da claque, ainda posso aqui dizer. Mas não tinha aqui mais algumas repegas. Nessa conversa que estávamos a ter dos 40 anos da democracia. Exatamente. Do mandato. Sim. Penso que não, as que é uma reflexão que se deve fazer. Podem-se fazer, mas não são comparáveis as situações dos primeiros anos da democracia, dos primeiros anos da gestão do Por isso é que eu separei. Os períodos separei. Não foi só aprendizagem, foi fazer muita coisa sem dinheiro nenhum. Porque se nós tivermos um bocadinho de memória, é evidente que já há muita gente que não está nessa, não se lembra disso, ou não estavam cá ainda. Mas quem cá estava, como é o nosso caso, sabe bem como é que estavam como é que os concelhos, não é o Concelho de Santarém, o Concelho de Santarém e os outros concelhos todos, e o Concelho de Santarém provavelmente ainda era melhor do que alguns que estavam bem. Muito feio. E portanto nós sabemos o que é que foi esse desenvolvimento. Depois sabemos também o que foi feito, qual foi a continuidade desse trabalho e, porque se fala, nem é uma questão de engraxar, porque não seria também autoelogio, porque eu fiz parte desse executivo, tenho muito prazer em ter sido feito parte desse executivo, onde também assisti a algumas coisas que não foram bem feitas e que também tentamos corrigir, mas a muitas coisas que foram bem feitas. Olha a gestão das águas, olha a gestão do desporto. Por exemplo, não tinha havido, isto tem que ser dito às pessoas porque é verdade, não tinha havido até à altura nunca ninguém que tivesse aproveitado tão bem os fundos comunitários como foi nesse mandato. Sim, claro. E foi não porque alguém se lembrou que isso existia, foi por admitir que tinha que ser assim, porque eles estavam à disposição dos municípios e era importante que fossem aproveitados. E essa estratégia, essa forma de ver as coisas e nem tudo, com certeza o Rui sabia, porque na altura não tinha até tantos conhecimentos como terá hoje. E repare, a mim não me aflige fazer dívida com investimentos. A mim não me aflige contrair dívida com investimentos. O que me aflige é esta situação. O investimento não é dívida. O investimento, quando é reprodutivo, não é dívida. Eu sei, mas gerar dívida com investimento não me aflige, não é? Dívida se for feita uma boa gestão... Dívida má foi aquilo que foi feito, que disse há bocadinho, foram 19 milhões, foram mais de 19 milhões. O problema é que a gente agora não consegue fazer como o Banco de Portugal fez para o BES. O Banco Bom e o Banco Mau. Isso era bom que a gente pudesse fazer isso. Entregamos a Câmara Má ao PSD e ficamos nós com a Câmara Boa. Não, claro, obviamente. Agora, mas há que ter também noção das coisas e agora, de facto, não é possível, e eu tenho dito N vezes e vou ter que continuar a dizer isto, infelizmente, aquilo que foi estes últimos 8 anos, aquilo a que alguém chamou, quando se dizia alguma coisa que estava errada, eram os velhos do Restelo, que era a primeira reação que tinha, não é do seu Belenenses, eram os velhos do Restelo. Mas os meus lá estão eles, os velhos do Restelo. São 9 anos. Lá estão eles a dizer outra vez a mesma coisa, o povo quer é festa, a festa é vida. Eram estas as frases que foram ouvidas. Ouvias muitas vezes na Assembleia Municipal também. Deste período dramático que castrou o município de Santarém por 20 anos. Aqueles 9 anos castrou o município de Santarém por 20 anos. E, portanto, ou há condições, as pessoas têm condições e capacidade de gestão para dar a volta à questão, a esta situação, e têm a capacidade também e a honestidade de pedir ajuda
à oposição. Falou aí na palavrinha mágica. Para podermos dar a volta a esta situação difícil. Porque só assim, na minha opinião, só dessa forma é que é possível obter o resultado de modificar... Marcelino, deixa-me só fazer aqui um comentário. Quando se fala na questão de ajudar ou de contribuir, dar as mãos, essas coisas todas. Há aqui algo. Isto é mesmo uma questão de gestão. De má gestão da Câmara. Porque, repare, nós já falámos aqui nestes problemas todos, como lhe dizia há pouco, os vereadores, dentro das suas diferentes áreas de competências e de formação, não têm que saber de tudo, mas têm que ter a assessorá-los pessoas competentes. E não me passa pela cabeça fazer um gabinete de apoio aos órgãos autárquicos, como o da Câmara de Santarém, onde estão amigos e conhecidos, e não estão pessoas solidamente... fortes, não é? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista do direito administrativo, do ponto de vista da gestão da administração pública, da coisa pública. Isso é que faz sentido. Até porque, quanto melhores forem as pessoas que trabalham connosco, melhor é o nosso desempenho. Certo? Obviamente. Certo? Quanto melhor for a qualidade delas, melhor é o nosso desempenho. Foi mas ainda há aqui uma coisa... fez com o Chico Pereira. Por exemplo, ou com o Celso Brás. Por exemplo, não é? Por exemplo. Mas deixe-me só para complementar aqui uma questão que disse o Marcelino, que disse o engenheiro Carlos Rodrigues, sobre aqueles 2 mandatos, aquele período negro de Santarém. Vamos lá ver se a gente se entende. O atual Presidente de Câmara dos 2 mandatos do PSD, não é? Parece que caiu aqui um alien. O arrendamento. Já é o terceiro, este é o terceiro. Não, mas parece que caiu aqui um alien que não teve nada a ver com o PSD, nem a ver com nada, que se chamava Presidente Moita Flores e que o PSD é alheio a isto tudo e agora estão cá os salvadores coitadinhos que ficaram com a criança nos braços. Vamos lá ver se a gente se entende. Sim. O senhor foi eleito pelo PSD, foi trazido para aqui pelo PSD, foi aprovado pelos órgãos conselheiros do PSD. Tudo legal. E o senhor Presidente da Câmara atual foi vereador, foi Vice-Presidente e até foi Presidente durante 18 meses. Portanto, ele que não tenha a veleidade, nem os senhores a veleidade de dizer não, coitado, o outro era mau, mas este é completamente diferente. Não, eu acho que é farinha do mesmo saco, sinceramente. Só que eu acho, aqui dou o benefício da dúvida ao Presidente Moita Flores, é que era mais bem formado. Tinha mais conhecimento, é um homem estruturalmente com mais conhecimento e, portanto, dentro daquelas que são as avaliações políticas que nós possamos fazer, que não estou a fazer neste momento aqui, eu acho que o resultado, ou melhor, o saldo, para agora ainda é negativo. A estrutura que está a falar no bem formado é no conhecimento. Do ponto de vista do conhecimento, da formação, não é? É isso que estou a falar. Não, Marcelino, estamos a falar de coisas sérias. Não, estou a falar de coisas sérias, não é? Ele não sabia o valor do dinheiro. Desculpa, quem não sabe o valor do dinheiro não pode ser um bom gestor. Marcelino, aí se calhar temos o mesmo problema. O nosso desempenho é tanto melhor quanto melhores forem as pessoas que trabalham connosco. Nós não temos que saber de tudo. Nós não temos que saber de tudo. Já agora, nesse dar de mãos... Cá estou a chorar com o dar de mãos. Não, enfim. Emocionada. Não é isso, mas tem sido recorrente essa situação, mesmo aqui no programa e noutros programas. É sacudir a água do capote, não é dar de mãos. Eu atrevi-me a pôr em cima da mesa, se fosse possível. Há alguma antevisão que se possa prever? De quê? Das condições que o PS coloca para poder avançar para... Está aqui a subverter uma coisa. Exatamente. Que é muito importante. Sim. O PS não coloca condições. O PSD tem que dizer muito claramente o que é que quer. Pronto, mas esse é o de forma objetiva e por escrito. Porque isto é assim, gato escaldado de água fria tem medo. Por escrito, de forma objetiva. E sem isso não se avança para... Como é que vamos cair outra vez na questão da liderança? Como é que se desenvolve um processo de negociação? Como é que se desenvolverá um processo de negociação? Tem que partir de um princípio. Claro, senhores. Por isso, outra vez, liderança, que é aquilo que falta a Santarém, em todos os aspectos. E já agora também nesta... Agora estamos na reta final do programa e estou a repegar alguns assuntos que ficaram por pontas. Orçamentos. Em relação a orçamentos, tem sido também comentado que a oposição discorda muito das propostas apresentadas, diz não, mas depois deixa passar os orçamentos. O que é que as pessoas esperam da oposição? Que faça uma oposição responsável e construtiva, apontando aqueles que são os erros que nós achamos que não devem continuar a ser cumpridos ou entravar por completo o funcionamento do município.
deixar de haver contratações para as escolas, deixar dos funcionários poderem receber os seus vencimentos. É isso que as pessoas esperam de nós, que nós criemos um entrave? E a questão que depois coloca... Eu acho que não, que é uma oposição responsável. Mas depois com a oposição em maioria, 5-4, que sinais é que pode haver de o Executivo ter outros comportamentos mais concentrantes? Olha, eu acho que se o Executivo acatasse meia dúzia de coisas, como por exemplo, pôr gente competente no gabinete de apoio aos órgãos autárquicos, instruir bem os processos, redefinir ou renegociar a dívida da Câmara de Santarém com base em receitas reais e afetar uma maior parcela ao investimento, olhar para o centro histórico, olhar para as zonas de desenvolvimento económico, olhar para as pessoas, olhar para o lixo que não deve estar na rua. Idália, desculpa lá. Nós não falámos ainda aqui nem das águas de Santarém, nem na Viver Santarém, mas de qualquer forma, pegando apenas na Viver Santarém, até porque foi de alguma forma a oposição que obrigou a mudar a estratégia que a liderança do PSD tinha para aquela empresa municipal. E nós temos falado aqui nos últimos programas na Viver Santarém sobre a avaliação das contas. Eu, nos últimos números, já estou menos pessimista e, portanto, não estou Deus tão... Exatamente, já estou menos pessimista, não estou mais otimista, estou menos pessimista e, portanto, julgo que haverá ali, mesmo muito à pele, haverá ali condições para eventualmente, exatamente, uma engenharia financeira que possa viabilizar a Viver Santarém e, portanto, isto também pode descansar de alguma forma os trabalhadores, mas oxalá seja assim, oxalá estes dados que eu tenho venham a concretizar-se, mas o que é certo é que a estratégia inicial da Câmara era completamente diferente daquela que vai acontecer e, portanto, a própria oposição obrigou a uma poupança significativa na gestão. A questão não foi apenas essa, a questão foi ter gente com capacidade de gestão, que saiba gerir à frente. Mas de qualquer forma, portanto, acabou por ser a oposição de alguma forma a impedir que se concretizasse a proposta inicial. Relativamente à Viver Santarém, qual é a vossa expectativa? Enfim. A nossa expectativa é que a empresa possa cumprir os rácios que estão na lei para ser uma empresa viável e sustentável. E tem condições atualmente para isso? Neste momento nós temos algumas, enfim, tivemos a oportunidade de fazer ontem à noite uma reunião que nos deixou um bocadinho apreensivos, mas aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Santarém tem que fazer, e estou certa que fará tudo para isso, é dar viabilidade, dar sustentabilidade e dar segurança a quem trabalha na Viver Santarém. Isso é imprescindível, porque o erro de base já foi feito quando fizeram a Viver Santarém. Porque há bocadinho eu falava na questão das águas e na questão do desporto. Quando tomaram a opção de juntar tudo no mesmo saco, a reabilitação urbana, o desporto, a cultura, numa empresa municipal, fizeram mal. Fizeram o anúncio da morte daquela que viria a ser a empresa Viver Santarém, naqueles moldes. Porque o desporto, a empresa de desporto tal como funcionava, no tempo do vereador Marcelino e no mandato do Rui Barreiro, era sustentável. Era sustentável. Assim como as águas de Santarém. Estamos a terminar. Última questão, um minuto para a última questão. Alguém ficou alguma questão? Muitas, mas uma. Eu só queria terminar dizendo à doutora Idália que os sociais-democratas que governam a Câmara de Santarém, ao fazerem o Viver Santarém, não têm mais nem menos do que fintar a lei do governo. Porque a criação do Viver Santarém é uma finta à lei do próprio governo, ou seja, são contrários à própria política do governo, que queria extinguir as empresas que não tinham viabilidade. E então fizeram uma finta e criaram essa situação. Olha, aliás, veja-se qual é o número de funcionários que hoje todo o município tem e veja-se qual é o papel das empresas municipais no aumento dos números de funcionários. É que deu para pôr primos, amigos, enteados, essas coisas todas. É óbvio que estou a usar figuras de estilo, não é? Mas isso é uma prática que se faz. Se é prática, não é. Santarém. Não é. Os outros não ninguém faz. Não é. Nós tínhamos pouco mais de 600 funcionários em 2005 e hoje a Câmara de Santarém e os 931. Pronto, veja-se. E em que é que a população diminuiu? Não temos mais competências delegadas.
certo? A não ser as questões das escolas. E não me venham dizer que o aumento dos funcionários tem a ver estritamente com as escolas. Não. Vá-se fazer uma análise fina e veja-se o que é que aconteceu. E eu acho que essas decisões de criação das empresas municipais tiveram muito a ver com vontade de agradar. Vamos para casa com certeza ver isso, porque já não temos mais tempo. Meus 20 segundos. Yes. Era só perguntar qual é a posição do PS no caso se as empresas Águas de Santarém ou a empresa Águas do Ribatejo aceitar a integração das Águas do Ribatejo, de Santarém das Águas do Ribatejo. Nós temos que ver isso com muita clareza e com muita responsabilidade. O nosso compromisso é com a defesa dos interesses de Santarém. E é pelos interesses de Santarém que nós nos bateremos até ao fim. E esses interesses de Santarém pressupõem nós sabermos como é que são valorizados os ativos da empresa municipal Águas de Santarém. E se a decisão e se a proposta do Sr. Presidente de Câmara for a integração na Águas do Ribatejo, não pode haver dúvidas sobre 1 cêntimo dos ativos do município que possam ir, enfim, menos, ou melhor, mais a jogar a negativos para a nova empresa. E, portanto, salvaguarda e defesa e luta pelos interesses do município até às últimas consequências. Isso lá para junho, com certeza que virá. Certamente teremos mais oportunidade de falar sobre isso. Foi um gosto. Eu é que fico muito agradecida por me terem trazido aqui. Muito obrigada. E, portanto, é assim que está a terminar este programa. Como se viu, o tempo foi curto. Interesses da região, com certeza, serão aquilo que passam aqui por este momento, por esta hora de conversa semanal, em que Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro estão à volta da mesa, sozinhos ou com convidados, como foi o caso desta semana, em que tivemos Idália Serrão e também da próxima semana com o Francisco Madeira Lopes, vereador da CDU, fechando a ronda de que estamos com o Presidente da Câmara de Santarém nestas conversas de Ribatejo. Hoje foi com a Idália Serrão, vereador do PS na Câmara de Santarém e também deputada pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Santarém. Ficamos por aqui, façam o favor de ser felizes, boa semana.